Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Satisfeito sempre, como eu costumo dizer, porque a audiência que você nos oferta é simplesmente magnífica. Já contamos com mais de 3 anos, quase 3 anos e meio de efetiva programação, toda quinta-feira, ininterrupta até agora, no ar a partir das 18 horas. Isso é um prazer. E um prazer, claro, é sempre trazer convidados com ligações diretas com Dois Córregos ou que tiveram uma afinidade muito grande com a cidade de Amizade. Aqui no caso, ele é Dois Corriguense da Gema. Eu vou até recorrer aqui ao script para que a gente possa chamá-lo. Ele é mestre em ciências contábeis, é consultor, coordenador de cursos de economia, professor, diretor financeiro e agora é delegado da Corecon, o Conselho Regional de Economia da região de Bauru. Olha, e sob o domínio dele, são 39 municípios para ele, realizar seu trabalho, sob a sua responsabilidade. Então, seja bem-vindo, receba o carinho de todos, Dércio Júlio Terrabuio Júnior. Tudo bem, Dércio? Tudo bem, Raul? Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter você esteja bem, espero que todos que estão nos acompanhando também estejam bem. Vou só fazer 2 observações. Opa! Eu não sou Dois Corriguense. Ah, não é Dois Corriguense? Sou Dois Corriguense de coração, porque sempre morei aqui. Mas eu sou nascido em Jaú. Ah, em Jaú, mas nasceu e veio para cá? Nasci e vim para... Aqui na época, né, eu acredito que as condições do hospital não estavam as melhores e meu pai e minha mãe acabaram optando por o tratamento, né, o pré-natal e tudo mais ser feito em Jaú. Eu nasci em Jaú. Nasceu em Jaú. Mas eu sou Dois Corriguense de coração, tanto é que praticamente sempre morei aqui. Então tá aí. Então é apenas um adendo só, mas é Dois Corriguense. Sou Dois Corriguense com certeza. E a outra questão é que, assim, na realidade eu sou graduado em economia e eu sou mestrado em engenharia de transportes. Ah, perfeito. Tá? Então. O meu mestrado é em engenharia de transportes. Engenharia de transportes pela USP de São Carlos. Pela USP de São Carlos. Tá aí um grande personagem, pessoal, né? Que merece, com certeza, estar aqui conosco. São aqui, túnel do tempo. Vamos começar lá atrás, né? Saudosismo, mas que é necessário na biografia dos grandes personagens aqui. Vamos ver uma foto aí, eu gostaria que você fosse falando sobre ela aí. Na realidade, o meu túnel do tempo começa antes de eu nascer. Né? Eu até preparei isso daí, né, para ficar mais aproveitável, porque você assim... foi na árvore genealógica. Foi na árvore genealógica, exatamente, porque assim, os meus avós paternos eu praticamente não cheguei a conhecer, né? O meu avô paterno faleceu antes de eu nascer, a minha avó paterna faleceu quando eu tinha 1 ano, então não me recordo dela. Sim. Né? E os meus avós maternos, eu ainda me recordo deles, porque eles faleceram em 74, 75, que eu ainda tinha tenho idade ainda, né? Mas do lado do meu pai, a família era muito grande, né? Veja que são 15 irmãos, na realidade foi assim, né? O meu avô casou-se, teve filhos e ficou viúvo. A minha avó casou-se, teve filhos e ficou viúva, depois os 2 se casaram e tiveram mais alguns. Então a prole foi grande. Foi, né? Grande. Isso. E na família do meu pai acabou tendo um evento, um acontecimento aqui na cidade que foi meio que marcante, né? Passando para a próxima imagem, né? O pessoal talvez alguns já conheçam, outros não, né? Mas foi aquele evento, né, em que acabaram morrendo 3 irmãs eletrocutadas. Olha, né? Comentamos isso esses dias. Olha que coincidência da entrevista. 3 irmãs eletrocutadas. Exatamente. São 3 irmãs do meu pai. Né? Isso aconteceu em 1939. Né? Uma tinha 19, a outra 18, a outra 15 anos. O meu pai, à época, tinha apenas 3 anos. Tá? E foi uma fatalidade. Né? À noite teve uma chuva muito forte, o fio de alta tensão acabou caindo na cerca, e as 3 foram passar a cerca de manhã para ir trabalhar na roça, como faziam costumeiramente. Sim. E as 3 acabaram falecendo. Mais um irmão, inclusive, à época, foi tentar salvar, mas ele estava com botas de borracha e acabou só tendo a descarga mas salvou, né? Agora as 3 irmãs, infelizmente, estão enterradas na capelinha junto com o meu avô e minha avó lá no cemitério. Olha, 1939. 1939.
que marcou a cidade na época demais? Foi chocante, foi... Sim, né? sim, com certeza, né? Não só a cidade, né? Como eu já ouvi algum comentário, não tenho bem certeza para te dar, mas que parece-me que inclusive houve uma modificação nas regras de segurança na rede elétrica, né? Após esse evento, justamente por causa disso. Justamente. Né? Quando acontece algum evento que o fio cai, ele não pode continuar energizado. Né? Então foi a partir daí que eles montaram um esquema justamente para que os fios não ficassem mais energizados em eventos desse tipo. Né, claro, infelizmente uma tragédia, mas aí se adotou medidas muito mais protetivas em relação a isso, né? Exatamente. Olha, que coisa. Temos a próxima aí? Isso. Tá lá. Aí, né, O galã? O galã, né, sentado na escadinha, né, essa foto acho que muita gente deve ter, que parece-me que esse cenário era da foto Batóquio. Foto Né? Batóquio. Então o pessoal ia lá, levava para tirar foto da criança, né? Isso. E na época, né, foi uma foto que eu tenho, uma das poucas fotos que eu tenho da minha infância, né? Na outra do lado com um bichinho no colo, né? Na realidade sou eu com a minha irmã do meio, a Célia, né? O meu pai tinha uma criaçãozinha de coelhos. E tem uma foto da gente na porta de casa, né? Até uma curiosidade. Naquela época, nem todo mundo tinha máquina fotográfica e tudo mais, né? Até minha irmã Celeste que contou essa história para mim. Sabe como é que o pessoal fazia para tirar foto? Ia até a foto Batóquio, que era acho que a principal da cidade, não sei se tinha alguma outra na época, né? E ou ele vinha tirar foto, ou ele emprestava a máquina, a pessoa vinha em casa, tirava a foto, levava depois para ele revelar e poder ter a foto. Olha só, né? Gente, que dificuldade. Né? Então. E a outra foto é onde aparece, eu acho que é a única foto que eu tenho da família toda reunida. Olha né, só. O meu pai, minha mãe, a de cabelos compridos, a minha irmã mais velha, a Celeste, né? Do outro lado, a minha irmã do meio, a Célia. E eu, aquele pequenininho lá. Aquele pequenino lá. Isso. Olha aí. Né? Isso deve ser idos aí de 1973, mais ou menos. Que bacana, que bacana. Que até onde eu sei, a única foto que aparece é a família reunida. A família toda junto. A família toda reunida. Tem outra aí, Mauro? Antes, eu quero ver se seria a próxima. Então. Essa já é 1974, com a minha turminha do pré-primário. Eu fiz um círculozinho vermelho ali para me identificar, né? Já alto em relação aos demais, né? Então, eu sempre tive essa facilidade, embora eu sempre fosse um dos mais novos, que assim como eu faço aniversário em agosto, aí minha mãe me matriculou sempre um pouquinho antes, né? Então, normalmente eu era um dos mais novos da sala, da idade, mas também um dos mais altos. E também um dos mais altos. Você se recorda onde aí? Foi na José Alves Mira. Na realidade, todo o meu ensino fundamental foi feito lá na José Alves Mira, à exceção do terceiro ano, que na época teve uma divisão diferente do governo do estado e tudo mais, e aí eu fui fazendo a Francisco Simões. Certo. Terceiro ano fiz com a dona Narcisa. Dona Narcisa, né? Tá. Mas todo o meu ensino fundamental foi feito na José Alves Mira. Olha, e que legal essa época, a uniformidade né, dos alunos. Sim. Nesta época, você lembra da professora? Eu me lembro, eu não me recordo muito bem o nome dela, mas eu me lembro sim. Tudo bem. Eu me lembro sim. Do primeiro ano eu fui alfabetizado pela professora Hilda, dona Hilda Carreira. Dona Hilda Carreira. O segundo ano com a dona Marta Gregolin. O terceiro ano com a dona Narcisa. O quarto ano com a professora Laor Gali. Não me esqueço, era uma sala de 45 alunos, todos homens, e o professor Laor Gali. Olha, era o mesmo sistemático que fazia seu nível de pessoa. Só homens ele dava aula também. Né? Era a mesma. Exatamente, a mesma sistemática. Olha só. E uma curiosidade também, viu? Naquele ano, o professor Alaor lançou um desafio para nós. Falou, na quinta série, né? Aí vocês têm uma modificação, que daí você tem mais professores, tudo, né? Quem for o melhor aluno da quarta série, eu vou dar o caderno universitário e um estojo completo para você estudar na quinta série. Aquilo era um máximo. Adivinha quem ganhou? Papo. 10 em todas as matérias o ano inteiro. Tá aí, ó. Que maravilha, hein? Que legal ouvir isso. A próxima, Mauro. Aí um luto, né? Aí foi em 1970, a foto anterior é de 74, né? Eu fiz meio que cronológico. Sim. Em 1975 foi um ano meio complicado. Vamos lá, ainda em 1974, né, a mãe da minha mãe, que já tinha alguns problemas de saúde, acabou falecendo. Isso foi, eu não me recordo muito bem a data, mas foi idos aí de julho de 1974. Nesse período de 74, 75,
O meu pai, ele era mecânico na usina Santa Adelaide, mecânico de caminhão, de ônibus, etc., máquinas pesadas. E ele estava buscando algo melhor. E surgiu a oportunidade dele trabalhar em Campinas com o pessoal da Grisoni. Você já deve ter ouvido falar, né? Uma empresa muito grande à época, Grisoni, claro, lembro exatamente. sim. Trabalhei na usina, ainda na minha época, Grisoni ainda fazia serviços por lá. Com transporte. Tá vendo? Então, aí meu pai, então, acabou acertando para ir trabalhar na Grisoni. Ó a história. Ele foi para lá antecipadamente, né, para já ir, né, se adaptando, ver casos, a gente começou a ver inclusive transferência de escolas e tudo mais, em casa a gente já estava até com algum material já encaixotado que a gente ia mudar para Campinas. Preparado para mudança. Preparado para mudar. Aí meu pai teve um problema, ele se sentiu mal quando ele estava na pista indo fazer um socorro para o caminhão, conseguiu controlar o veículo, jogou para acostamento, mas teve um desmaio, né? A partir daí acendeu a luz amarela, precisamos investigar, ver o que tinha, né? Acontece que daí foi ao médico, né? Na época, 1974, 75, não se tinha exames de imagem, como a gente tem tudo hoje, né? Fez uma radiografia. Pela radiografia foi detectado que ele estava com câncer no cérebro. Poxa, que triste. Olha. E meu pai até então não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma crise de dor de cabeça, crise de enxaqueca, né? Mas os médicos falam que a crise de enxaqueca é uma coisa, o câncer era outra. Não tinha nada, não tinha ligação uma com a outra. Não tinha ligação. Mas o diagnóstico foi esse. Meu pai, então, foi fazer tratamento no Hospital Amaral Carvalho, brecou a ideia de ir para Campinas, né? Meu pai foi para o Amaral Carvalho, em questão de um mês, mais ou menos, ele acabou falecendo. Poxa, isso, que triste. E veja que coisa, né? Ele morreu no Dia das Mães, em 1975. Marcante por esse ano para você, né? Na parte... Que complicado. Coisa. Complicado. Eu estava no primeiro ano do ensino fundamental e, por incrível que pareça, o meu avô, pai da minha mãe, era muito ligado com o meu pai, né? Porque ele morava vizinho de casa, os dois estavam sempre juntos, e o meu pai era meio dado a fazer as coisas, então ele inventava, meu pai ia atrás e tal. Depois que meu pai faleceu, o meu avô definhou bastante. Em agosto, meu avô, pai da minha mãe, também morreu. Que coisa. Então, veja só, em 13 meses, a minha mãe ficou órfã e viúva. E com 3 filhos para cuidar. Meu Deus. E com 3 filhos para cuidar, você bem pequenino. Eu era o caçulinha. Né? Olha. E já comentei com você agora há pouco aqui nos bastidores, né? Passei a ser o único homem da casa. Exatamente. Né? Com Exatamente. 7 para 8 anos, né? A minha irmã mais velha, Celeste, tem 11 anos a mais que eu, então ela já tinha perto dos 18 anos, já trabalhava, né? E a Célia, 3 anos mais que eu, ela tinha mais ou menos 10, 11 anos. Né? Olha, tá certo. Então foi um período complicado para a gente, muito sofrido para minha mãe. Muito, com certeza. Minha mãe nunca tinha trabalhado fora, né? Não tinha muito estudo, ela tinha até a quarta série do ensino primário. E aí a saída foi, né? Ela passou a ser dependente do nosso sistema previdenciário, passou a ser pensionista. Olha só, né? não, já. Então, assim, a minha infância foi uma infância em que a gente aproveitou desse pequeno recurso que tinha, né? Sim. A minha mãe, graças a Deus, a casa era própria, né? Graças a Deus. O que ajudou bastante, né? E a gente morava sempre ali na Avenida Dom Pedro I, próximo da mina da Inhaeva. Opa, eu cresci tomando água da mina da Inhaeva, tá? É por isso que eu não saio daqui. É isso, é verdade, é o bordão. Tomou água da mina da Inhaeva. Tomou água da mina da Inhaeva e eu tomei, né? Muito tempo, inclusive. Mas aí a nossa infância foi assim, né? Foi assim. Inclusive eu me recordo que... E ela uma guerreira, né? Ali com vocês. Sim, com certeza. Ela, por opção própria, o que ela comenta com a gente tempos depois, né? Falou, olha, eu achei que a minha missão era me dedicar à educação dos meus filhos. Olha, então eu achei melhor me dedicar a dar valores para eles do que dar condições financeiras. Olha. E uma coisa que ela sempre colocou para a gente, né? Olha, se o seu pai fosse vivo, talvez a gente tivesse condições de proporcionar alguma coisa melhor para vocês. Sim. Hoje depende muito mais de vocês. Então, o que ela sempre colocou para a gente? Olha, o que você conseguir ser vai depender muito mais de você. E é o estudo que vai proporcionar isso para você. Olha, já tinha uma visão, né? Futurista em relação até, e como seria pela situação vivida ali, né? Já projetou o primordial na família, né? Como seria. Tem aí, Mauro, uma outra foto?
Olha, Aí o tempo vai passando o e tempo vai Rádio Cultura na passando, sua vida. E o meu primeiro emprego foi na Rádio Cultura. Olha só, gente, que legal. Ele fez questão de mostrar o livro de registro dos empregados. Ah lá, 1982 como sonoplasta Sonoplasta. na Rádio Cultura de Dois Córregos. Né? Olha aqui como eram os registros e tal, né? No livro de registro de empregado. Na realidade, a minha irmã, a Célia, trabalhava aqui já. Isso, eu gostaria que você contasse da Célia trabalhando. Exatamente. Ela trabalhou muito mais tempo do que eu, inclusive. Acabei ficando aqui na rádio mais ou menos uns 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. A Célia trabalhou mais tempo do que eu. Quando eu entrei, ela já era locutora, embora, né, você vê, eu nessa época... Não te interrompendo, dona de uma voz maravilhosa, hein? Sim, ela tem um timbre de voz muito bonito. Eu também acho muito bonito o timbre de voz dela. E ela gosta de rádio. Ela gosta de rádio. Tanto é que ela, de certa forma, né, embora tenha feito o curso de pedagogia, mas ela também fez questão de fazer o curso de técnico em rádio, ela tem até carteirinha de radialista. Ah, perfeito. Né? Isso lá atrás, né? Tá. E depois aqui na rádio ela trabalhou um bom tempo como locutora. Eu também comecei lá em 1982, comecei fazendo só 2 horinhas por dia, né? Aí depois foi surgindo a oportunidade e chegou um período que eu trabalhava das 8 à meio-dia, das 2 às 6, de segunda a sexta-feira aqui na rádio. Olha só. E depois veio também alguns programas de sábado. Sábado tinha um programa famoso aqui na cidade, chamava Comando é do Ouvinte. O Comando é do O Ouvinte. pessoal mandava a cartinha a semana inteira, entregava lá na portaria da rádio, e no sábado a Célia ficava lendo as cartinhas, né? E a gente tocando as músicas que o pessoal pedia, e era um sucesso o programa na época. Legal. E Célia, que você me disse que até hoje está no rádio. Até hoje está no rádio. Ela, né, depois daqui da Rádio Cultura, ela foi trabalhar uma época na Rádio Canoa Grande, em Igaraçu. Tietê. A época que ela estudava em Jaú, ela se formou em pedagogia, trabalhou na Rádio Canoa Grande também. Olha aí. Depois, com o tempo, né, ela acabou tendo colocação em outros locais também, mas aí ela se casou, o marido dela era de Brotas, ela foi morar em Brotas, né? A época que teve aqui a abertura da Rádio Sintonia, ela veio trabalhar com o pessoal da Rádio Sintonia, e hoje ela está na Rádio Brotense. Na Rádio Brotense. Está na Rádio Brotense. Aquela história, né? Começou a correr no sangue da veia, não se afasta. E você, como sonoplasta, também falou que depois passa a ter a profissão mais rotineira, dia a dia, trabalhando tudo, mas também fez a área esportiva. Sim, vou só fazer um comentário com você. Você sabe que rádio pequeno do interior, né, eu acho que até hoje não é muito diferente. Não. É muito gostoso. A gente pode não ganhar bem, mas a gente se diverte muito. Demais. Não é assim? É assim. Bom, aí o que acontecia? Na época, só para fazer mais uma lembrançazinha aí. Claro. Na época que eu estava aqui na rádio, eu já trabalhava com som, sonoplasta, eu já tocava violão também, sempre gostei de música, né? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer som no clube recreativo. Então, durante a semana eu trabalhava mais na rádio e de final de semana eu ia fazer som no clube recreativo. Né? Eu era, hoje o pessoal chama de DJ, na época eu ainda chamava disc jockey, né? Disc jockey, que no clube recreativo tinha aparelhagem que era do Banana Power. Lembra do Banana Power? Nossa Senhora. Então, eu trabalhava de final de semana. Famosíssima. Exatamente, de final de semana, então eu trabalhava mais no clube recreativo e depois começou a surgir a equipe esportiva da Rádio Cultura, onde eu ajudava o pessoal a transmitir os jogos de futebol, né? Transmitia o campeonato varziano, transmitia o campeonato regional, né? Na época da equipe esportiva nós tínhamos o Voltolin, que era o locutor esportivo. O locutor esportivo. Por um bom tempo nós tínhamos o Ivo Venarusso, que era um comentarista. O Valdemar Todino também era comentarista. O José Longato. Isso, que fazia o plantão esportivo, ele ficava num radinho ouvindo rádios maiores, né, para dar os resultados, né? Dos demais jogos, né? Isso. E eu ou ficava aqui na central, aqui na rádio, né? Ou eu ia muitas vezes no campo, e às vezes eu fazia reportagem de campo também. Era um polivalente, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai abraçando a causa, né? E são memórias legais, né? Com certeza, muito boas, nossa. São coisas boas. Períodos de carnaval, o pessoal fazia especial de carnaval, a gente ia fazer reportagem de carnaval, era uma beleza. Isso, o rádio ele não morre nunca, não é verdade? Humberto Rosseto também trabalhava nessa época fez com a o tiro de guerra comigo. Humberto Rosseto. Não, o tiro de guerra ele fez comigo. Perdão. Quem fez com o irmão dele fez Newton. comigo. O Newton Rosseto. Isso, conversei com o Newton Rosseto esses dias. O Newton, estava aí, eu também conversei com ele. Olha que legal.
Humberto tá morando em Jaú. Os dois irmãos trabalharam lá, né? Isso, os dois trabalham. O Nil também tá morando em Jaú. Trabalhou. Tá. Tá morando em Jaú. Isso, exatamente. Exato. Temos mais uma foto aí? E aí, o tiro de guerra, né? Em 1985, eu fui prestar o serviço militar. Opa! Aí tem mais história, né? Nós temos quanto? 8 horas para falar, mais ou menos? Isso. Porque história tem para a semana toda. Mas foi assim. Eu tocava violão e muitas vezes a gente ia ensaiar a turma do TG por causa da missa de formatura do TG. Opa! Né? E eu ia ensaiar a turma do TG e o sargento olhava para mim e falava, você vai fazer 18 anos, você não vai me escapar. Né? E tinha aquela história, né? Como eu era o único homem da casa, até dava para alegar o famoso arrimo de família. O arrimo, né? de família. Mas... então. Mas ele olhava para mim e falava, você não vai me escapar, né? Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu estava com 17 anos, terminei o 3º ano do ensino médio. Aí aquela história, né? Eu estava trabalhando na rádio, só que assim, minha mãe não tinha condição de pagar estudo para mim. O que eu ganhava na rádio também não era bem o suficiente. Então eu estava ali naquele momento e eu sabia que eu tinha a história do serviço militar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou prestar o serviço militar como voluntário. Vou adiantar um ano. Vou adiantar um ano, porque assim eu termino o ensino médio, vou fazer o serviço militar. Concluir tudo. Cumpro com a minha obrigação e daí eu vou atrás do meu estudo. Foi bem. Entendeu? Mesmo porque, até voltando um pouquinho atrás no tempo, com a ausência da figura paterna, né, como eu disse para você, minha sina é viver rodeado de mulheres, muitas vezes a gente vai buscando algumas referências, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, eu acabei me aproximando muito da igreja. E uma das muitas figuras que marcaram a minha infância foi a figura dos padres agostinianos que a gente tinha aqui. Né? Época do padre Isidro, do padre Pedro, né? Depois veio o padre Daniel, que era uma pessoa assim muito rígida, mas muito honesta, muito certeira no que fazia. Quando eu fiz minha primeira Eucaristia, que foi a época que meu pai faleceu, o padre Madrigal estava aqui. Infelizmente o padre Madrigal veio a falecer o ano passado, não sei se você... Siríaco Madrigal, né? Siríaco Madrigal veio a falecer o ano passado, né? Então foram pessoas que a gente foram marcando a vida da gente, né? E fazer o TG era algo que eu achava importante para mim. Né? Principalmente nessa questão da masculinidade de você tocar a sua vida. Até para você ter ideia, né, na época que o padre Pedro estava aqui, eles fizeram um movimento para buscar novas vocações. Né? Uma delas, inclusive, quase surgiu, foi o Fernando Marquezine, que você já entrevistou aqui também. Opa. Depois surgiu o Frei Márcio, que agora vai ser ordenado bispo, o Frei André, o Frei Paulo. O Márcio tem a minha idade. Olha aí. Então a gente foi, inclusive, conhecer seminário e tudo mais, mas eu olhei aqui e falei, não, ó, não é para mim. Certo. Né? Não era a minha vocação. Sim. E aí fui, então, para o TG, 1985. Fui como voluntário, né? E fiz no ano de 1985, cumpri o serviço militar. Acabei terminando o TG como comandante da guarda, responsável pela sala de armamento e chefe da fanfarra e cabo. O armeiro também, né? Eu era o armeiro também. Armeiro e era monitor o cabo ali. E era o cabo também, terminei como cabo, dei baixo como Lembrou cabo. o sargento? José Carlos Rezador, que infelizmente veio a falecer o ano passado também. O ano passado, José Carlos Rezador, grande também, né? Em 2023, depois vai ter uma fotinho ali na frente, nós fizemos uma festa e ele participou da festa. E ele quase não ia na festa, mas na nossa ele foi. Ele foi. Eu consegui conquistar ele para ir na festa. Isso é muito importante. Vamos lá, então? Isso. Seguindo. Bom, aí vai vir o meu diploma de graduação. Isso. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Em 1985, terminei o TG. No final do ano, aí aquela história, ainda estava trabalhando na rádio, então 82, 83, 84, 85 trabalhando na rádio, só que assim, a minha renda não era suficiente para estudar. E para estudar aqui na região, o que a gente tinha? Tinha a faculdade em Jaú, a Fundação Raul Bauab, depois eu vim ser professor lá, inclusive, lá na frente, né? E tinha Bauru. Não tinha outras oportunidades, né? Não existia internet ainda, era outra realidade. Sim, era outra realidade. Então, e eu, por um período da minha vida, eu já tinha feito uma coleção em fascículos de computador, eu tinha uma certa tendência a mexer um pouco com o computador também. E aí eu fui lá os cursos que tinha. Aí eu me interessei, ou pela área da computação, né? Ou 1986, você não é muito da área, né? Mas foi o ano do Plano Cruzado. Do Plano Cruzado. Né?
em que a gente começou a ver aquela ebulição em função da inflação e tudo mais. E aí eu falei, eu preciso entender direito como é que funciona esse negócio, vou tentar prestar economia também. Mas para eu chegar lá, eu precisava de grana. Aí o que eu fiz? Bom, vou começar a procurar, ver se eu acho algum lugar para me encaixar. Bate na porta de um lado, bate na porta do outro, por intermédio de uma amiga, Cristina Casagrande, que trabalhava no escritório de contabilidade do Moacir e do Nelson Dante, que tinha outro nome do que a época, né? Falou, olha, onde eles estão precisando de alguém para trabalhar, e é um lugar que paga um pouquinho melhor lá aqui na cidade, é lá no Luizinho, lá na Comercial Luizinho. Pronto. Aí eu fui lá conversar, né? À época já tinha um diploma de datilografia. Olha, isso era essencial, hein? Era importante, porque a gente tinha que digitar bastante. Né? E aí eu acabei começando a trabalhar lá com o Luizinho Atimari, na Comercial Luizinho, Comercial e Transportadora Luizinho. Isso em fevereiro, março, mais ou menos, de 1986. No final de 86, né? De 86 para 87, aí eu prestei meu vestibular e passei na IT em Bauru para o curso de Economia. Passei também na antiga Universidade de Bauru, que depois veio se tornar Unesp, em Ciência da Computação, e também na Universidade do Sagrado Coração. Menino era determinado. Só que assim, né, o primeiro resultado que saiu foi da IT, que eu peguei a colocação, acho que era 42, alguma coisa assim. E na Universidade de Bauru e no Sagrado Coração saiu depois, e na Universidade do Sagrado Coração, ainda por cima, eu estava em excedente, tinha que esperar que ia surgir a vaga. Bom, como foi o primeiro que saiu, eu falei, olha, eu acho que Deus está me dizendo que o meu caminho é esse. É esse. Pergunto para você, você tem ideia que eu não sabia o que era economia quando eu entrei na faculdade? Que coisa, porque seria uma das perguntas minhas, o que te despertou a economia? Né? Já contei aqui o mote para você, na realidade foi tentar entender o que era aquela história de plano cruzado, aquela ali. E aí eu fui estudar economia, sem saber exatamente o que era economia. Olha só, gente. Bom, vamos lá. 1987 eu faço meu primeiro ano do curso de economia aqui em Bauru. Estava trabalhando aqui com o Luizinho, e o Luizinho veio conversar comigo no final do ano. Falou, Dércio, eu tenho um irmão, o Zé Roberto, que tem uma empresa lá em São Paulo, mais ou menos parecida com a minha aqui, só que aqui a gente trabalha mais com comércio, lá ele trabalha muito com construtora. Que ele era atacadista de cimento, era a principal atividade na época. E ele precisa de gente para trabalhar lá no escritório, e em São Paulo é complicado. Você ter Seria Cimalt? Cimalt. Eu conheci essa firma. Conheceu a Cimalt. Cimento e Madeira Limitada. É isso? Não, Cimalt é de Cimento Altemari. Cimento Altemari. Olha aí, que legal. Isso. Você foi trabalhar lá? Fui trabalhar lá. Aí, quando ele veio falar para mim, ele falou, Luizinho, você sabe quando eu vim trabalhar com você, eu falei para você que eu queria trabalhar para eu ter condição de estudar. Então, a minha condição para ir para lá é continuar estudando. Eu vou ter que tentar transferir a faculdade. Ele falou, transfere. Transfere. Aí, fui lá na IT em Bauru, conversei, o pessoal me indicou a FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Coincidentemente, tinha um campus em Santo Amaro, onde era a Faculdade de Economia, e a Cimalt era ali atrás do aeroporto de Congonhas, na Avenida Vereador João de Luca, que lá na frente se torna Avenida CUPC. Atrás fica ali a Vila Santa Catarina, que é bem atrás do aeroporto de Congonhas mesmo. E aí eu consegui transferir e fui trabalhar em São Paulo. Foi para lá. 1988, 1989, 1990. Fiquei 3 anos trabalhando lá. 3 anos lá. Então a gente ia, durante a semana, a gente saía aqui de segunda-feira de madrugada, porque junto comigo tinha alguns motoristas também, a gente tinha uns 4 motoristas daqui que ia lá, mas eu 5, então fechava um carro. A gente saía daqui de segunda-feira, 1, 2 horas da manhã, amanhecia em São Paulo, trabalhava a semana toda e no final de semana ali, de novo a gente voltava. Os motoristas tinham família, casados, tudo aqui, eu era solteiro, mas eu ia e voltava. Tanto é que nessa época eu continuava tocando violão na missa. Eu era eu era um músico importado. Todo sábado eu estava tocando violão na missa, durante a semana eu trabalhava e estudava em São Paulo. Legal. Mas, tudo bem. 1990, o que aconteceu? Plano Collor. Plano Collor. Né? Todo mundo ficou só com 50 na conta. Isso. Inclusive as empresas, né, que tiveram que suar para pagar a folha de pagamento aquele mês.
Só que assim, a empresa trabalhava principalmente com material de construção, cimento para construtora. O ramo de material de construção foi um ramo assim que sofreu muito naquela época. Chegou no final do ano, né? Tava eu lá, olhei para a cara do irmão do Luizinho, trabalhava junto um sobrinho dele, o Fábio, filho do Luizinho Dante, hoje mora na Inglaterra, né? Isso, Fábio. Uma outra moça, a Maria Paula, que morava lá em São Paulo também, e eu, né? E eu percebendo, falou, alguém vai ter que rodar aqui. Que hora. E eu era o único que estudava, né? Aí eu cheguei para o Zé Roberto e falei, Zé, estou percebendo a situação. Alguém vai ter que ser dispensado. Se for eu, é melhor eu fazer agora na virada do ano, porque daí o ano que vem eu vou continuar meu estudo lá em Bauru. No meio do ano é tudo mais complicado, né? O que ele falou para mim? O mesmo que o Luizinho falou, transfere. Transfere a faculdade de volta. Né? Lá vai o volto eu para cá. E vai o Dercy de volta. Luizinho e Zé Roberto, duas excelentes pessoas. Sim. Né? Gosto muito deles. O Zé, faz muito tempo que eu não vejo o Zé. O Luizinho, volta e me encontro com ele. Quando dá certo, eu vou no terço, ele está no terço. Gosto muito dos dois, duas excelentes pessoas. Aprendi muito com o Luizinho. Perfeito. Que foi o meu primeiro emprego, né, em setor administrativo, ainda antes de eu fazer a faculdade. Né? Aprendi muito com o Luizinho, o pessoal que trabalhava lá. Mas voltei. Né? Aí, quando eu voltei para cá, tinha um agravante. Eu estava desempregado. Opa, olha. Né? Estava desempregado, queria continuar meu estudo. Aí eu fui bater lá na porta do Luizinho. Falei, Luizinho, ó, eu voltei, mas eu precisava dar um jeito de continuar. Ele falou, não, fica frio que eu vou ajeitar alguma coisa para você. E eu fiquei uns 2, 3 meses trabalhando com ele. Aí ele abriu uma empresa de sociedade com o Jairinho Esteves. E com o Neuzinho Mazieiro, que chamava J de Jairinho, L de Luizinho e M de Mazieiro, JLM. Né? Isso já foi idos lá de 1990 e 91. Né? Então eu voltei, aí eu comecei a trabalhar alguns meses com o Luizinho, fui para a JLM e foi quando eu consegui então terminar minha faculdade. Então veja bem, o curso de economia na época era 5 anos. O primeiro ano, 1987, eu fiz em Bauru. 88, 89 e 90 eu fiz em São Paulo. 91 eu voltei para Bauru, seria o 5º ano, mas aí as grades não batiam da FMU com a IT. Aí eu tive que fazer mais um ano. Né? E eu fui até 1992, né? Foram 6 anos para fazer a minha graduação. Para fazer essa graduação. E terminar o meu curso de economia. Olha, gente, que legal, né? Que luta, que périplo. Foi. Que périplo aí dele nessa caminhada. Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Se você quer sabor de verdade, o Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, é o lugar certo. Aquele tempero único, reconhecido como um dos mais gostosos da região, servido com capricho e carinho. Estamos localizados no alto do Jardim Arco-Íris, na cidade de Dois Córregos. Venha para o Fogão de Lenha e descubra o prazer de comer bem. Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o sabor que conquista. 3652-5982 ou 99650-3577. Avenida Flamengo 316, no alto do Arco-Íris. Tem outra foto aí, Mauro? Aí vai ser depois da faculdade, né? Aí vai ser o segmento, né? O segmento da faculdade. Formado já, Formado, né? Já, vamos lá, vai. 1992, eu me formei, né? Então, a colação de grau foi no início de 1993. Sim. Nessa época surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação em Bauru. Naquela época não tinha pós-graduação em Bauru. Não tinha em Bauru. E por intermédio de um amigo meu que trabalha no Sebrae, o Paulo Tebaldi, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaú. Opa. Tá? O Paulo Tebaldi trabalhava no Sebrae e o Sebrae fez um convênio com a FAP de São Paulo e trouxe o curso de pós-graduação para Bauru. Então, em 1994, 95, eu fiz minha pós-graduação. Todo sábado ia lá fazer minha pós-graduação. E no meio de tudo isso, eu comecei a namorar minha atual esposa, Luciana. Essa foto aí é a foto do nosso casamento, que foi em 1997. Em 97. Né? Aqui em Dois Córregos, né? Aqui em Dois Córregos, tem uma curiosidade, né? Foi o primeiro casamento, que a gente saiba, né? Foi o primeiro casamento celebrado à noite. Olha, rapaz. Eu na também não fiquei sabendo, não. Na época, todos os casamentos eram... Aquela que eu vivi, não tinha mesmo. Todos os casamentos eram à noite. De dia, né? E na época era o padre Gilmar que estava aqui, nós fomos conversar com ele, ele falou, eu até autorizo vocês a fazerem, só que eu não vou fazer, porque eu não quero fazer casamento à noite, depois todo mundo vai vir pedir para mim. E eu era muito amigo do padre Paulo Massolini, né? Dos 3 que se ordenaram aqui. Fomos conversar com ele para ele vir
que na realidade não é o padre que faz o casamento, são os noivos, né? O padre só dá a bênção, né? E ele, no começo, até falou que viria, me falou, não vou ter condição de ir nesse período, eu estou enrolado. E no fim das contas, quem veio fazer o meu casamento numa sexta-feira à noite foi o padre Newton, do Mosteiro de Torrinha. O padre Newton, franciscano ou não? Não, ele usa o hábito franciscano, mas ele não é franciscano. Ele não é franciscano. Tá. Né? Padre Newton, do Mosteiro. Isso, entendeu? E ele veio, então? Ele veio, foi no dia 29 de agosto de 1997, na Igreja Matriz, foi o primeiro casamento celebrando à noite que aqui legal, na cidade. Marcante. Eu e minha esposa, né? E quando ele fala mulheres que ele vive, eu vou adiantar um pouco, mas a gente vai voltar. Quando ele fala nas mulheres da vida dele, eu gostaria que ele explicasse melhor e vocês vão entender. Luciana a esposa, né? Isso. Que já é gêmea já. Já é gêmea. Mas conta a história em si, depois das fatalidades, você foi ficando, né? Então, é que aconteceu o seguinte, né? Eu comecei a namorar a Luciana, eu tinha 22 anos. 22 anos. Né? Ela tinha 17, ela tem 5 anos a menos que eu, ela tinha 17, eu tinha 22. Né? Nessa época eu já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Estava no primeiro ano que eu já estava em São Paulo. Começamos a namorar e a coisa foi ficando séria. Né? Chegou um momento, em 1997, a gente acabou se casando, né? E na casa da minha esposa, da Luciana, então tem a Flávia, que é a irmã gêmea dela. Né? A Luciana é mais velha, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos mais velha. Tem o Fábio, que era irmão dela, e a Joyce, que é chamado Raspão de Tacho, né? Que é professora de história na José Alves Mira e tudo mais, né? E a Joyce, que era mais novinha, na época que eu comecei a namorar a Luciana, acho que ela tinha 3 ou 4 anos, porque cresceu, como muita gente ia na missa, via ela com a gente e falava, nossa, sua filha, não, calma, né? Muitas vezes passou como filha nossa, tranquilamente. Tranquilamente. Mas aí, né, as coisas foram acontecendo e em 2004, infelizmente, o Fábio foi vítima de um acidente, né, aqui no caminho para Mineiros do Tietê, e que ele teve aquele chamado chicote, né, na coluna cervical, e ele ficou aí 20 e poucos dias internados e acabou não sobrevivendo, veio a falecer. Então, na casa da Luciana, aí ficou só o pai dela e eu. A Flávia, né, veio a casar-se, eu casei em 97, a Flávia casou acho que 2 ou 3 anos depois. Tanto é que a Flávia fez bodas de prata agora, no começo desse ano. Só que a Flávia casou-se com o Sandro Gregolin, que ele tem propriedade rural e ele está sempre no sítio, cuidando da propriedade, né? Tem criação de frango, planta café, então é aquela história, a pessoa fica presa lá. Né? Aí o pai da Luciana, depois que o Fábio veio a falecer, sentiu a morte do filho, né? A gente conversava com ele, brincava, tudo, né? Mas você percebia que ele, né, já não era exatamente a mesma pessoa. E acabou tendo uma doença séria, né? Para a qual a época, inclusive, o tratamento era incerto, não sei hoje como é que está, né? É uma doença até razoavelmente desconhecida, dermatopolimiosite. Olha só. Busca tratamento, vai atrás de médico, fomos em Jaú, né? Mas infelizmente veio a falecer em 2007, também o pai da Luciana. E aí na casa da Luciana ficou a Luciana, a mãe dela, casada comigo, né? Isso. Eu era o único homem. A mãe dela, a Flávia, o Sandro ficava no sítio, e a Joyce mais nova e eu de homem. Então eu costumo, né, dizer que a minha sina é viver rodeado de mulheres. Né? Eu sou o único homem. Entendeu? E eu sempre fui meio caseiro, né? Sempre fui muito dado com a família, essas coisas. Isso. Então a gente, no fim das contas... Se deu bem. Se deu bem. Tava ali. É o que menos falava ali, mas... Né? É sempre opinião vencida, né? 3 contra 1, 4 contra 1. Não é possível, né? Vencer, né? Vamos lá, Mauro, temos mais aí? Isso. E aqui. Aí então eu fui dando segmento, no 97 foi o casamento. Claro. Isso, né? 98, 99, 2000, então em 98, veja, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de perícia. Sim, olha. Né? Porque eu acabei enveredando também para o lado da perícia. Quando eu fiz esse primeiro curso, até foi um negócio interessante, foi um curso por intermédio do Conselho Regional de Economia, que foi aqui em Bauru, e nós estávamos lá na sala, não me recordo muito bem, mas estava pelo menos aí umas 10, 15 pessoas, né? E a gente se perguntava assim, viu, você conhece algum perito? Não. Você já sabia que a gente podia ser perito? Não, ninguém sabia de nada. Aí quando eu percebi isso, daí falei, olha, pode ser que aí esteja uma boa oportunidade, né? Opa, já vislumbrou, né? Entendeu? E aí eu fui bater
atual segunda vara, né, porque ainda era junta do trabalho de Jaú, né, e de fato eles falavam que eles tinham carência desse tipo de profissional, né, e comecei a atuar como perito, inicialmente na Justiça do Trabalho e também em outros ramos depois, perito em cálculo, né, perito econômico-financeiro, então a gente trabalha mais com a parte de cálculos, na área trabalhista ou na área bancária e tudo mais. Desde 1998, eu fui perito da segunda vara do trabalho de Jaú até 2005. Olha, que maravilha. De lá para cá eu estou mais como assistente técnico. Fui nomeado em alguns outros processos, na área civil e tudo mais, mas hoje eu sou muito mais perito. É chamado de assistente técnico ou perito assistente. Tá. Né? Mas até 2005 eu era perito da segunda vara do trabalho de Jaú. Legal. Lembra da JLM que eu falei lá do Jairinho, etc? Isso, então, com o tempo, né, houve algumas mexidas na sociedade, mas em 1999 a empresa acabou fechando. Né? Eu não sei se você se lembra, à época a gente teve vários problemas de assalto lá, né? Vieram assaltar a empresa aqui mesmo, na sede da empresa, né? Que é ali na entrada da cidade, onde hoje é o posto do Venâncio. O posto do Venâncio, isso. Né? Aquela sede eu estava junto quando foi construído aquilo lá. Né? A casa, o barracão atrás e tudo. Isso foi até aí de 1999. Esses assaltos, então, trouxeram uma série de dificuldades. Né? Também teve assalto de caminhão na estrada, tá? E chegou um ponto que o pessoal viu que o negócio estava ficando inviável. E aí resolveu-se então fechar as portas, né? E eu fiquei lá, inclusive, para botar o dedo na tomada e apagar a luz. Olha. Né? Mas nesse período, o que acontece? Né? Eu também sempre tinha comentado que eu tinha apreço, gostava, né, da carreira docente, de ser professor. Só que eu sempre comentei assim, né? Falou, só que eu não tenho muito negócio assim para lidar com criança. Né? O dia que eu for dar aula, eu quero dar aula para jovem, adolescente. Eu falava assim, né, de marmanjo. Isso, né? E no fim das contas, em 97, já surgiu a oportunidade para eu entrar na carreira docente. Tá? Então veja que no ano que eu casei, foi o ano que eu comecei a dar aula. Começou a dar aula. Comecei a minha carreira docente na própria Instituição Toledo de Ensino. Né? Eu já tinha deixado lá meu currículo, já tinha pós-graduação. Né? E coincidentemente, um ex-professor meu, eu não sei se ele é vivo até hoje, chamava-se Raul Gomes Duarte. Ele era de Bauru, eu tinha feito uma ou duas matérias com ele, e ele saiu, e aí fizeram entrevista e acabaram me contratando. Olha aí. Eu ia lá na IT para dar uma aula por semana. Olha, que bacana, hein? Botei o pezinho lá dentro, aquela história. Né? Bom filho a casa torna, agora como professor ali, hein? Exatamente. Que bacana. Aí, em 1999, fechou a JLM, a minha principal fonte de renda até então, a fonte secou. Né? Só que aí surgiu a oportunidade por intermédio de um outro amigo que você deve conhecer, o Miguel Ursulino. Miguel Ursulino. Por intermédio dele, eu fui trabalhar com o pessoal da então Microsiga. Será que já temos na próxima foto? Ou ainda acho que não? Eu acho que não, ainda não. Lá, na Microsiga, isso. Né? Veja lá, eu comecei em 2000, então em 99 fechou a JLM, fiquei um período buscando oportunidade, e aí por intermédio do Miguel fui trabalhar na Microsiga. Tá? Que hoje é a atual TOTUS, né? Na realidade a TOTUS se formou com a união da Microsiga, da DataSul e da Logocenter. Olha aí. Foram 3 empresas que se juntaram para formar a TOTUS. E eu trabalhei de 2000 até 2003 com o pessoal lá da Microsiga, e nesse período também, né, fui buscando outras oportunidades e comecei a dar aula também na Fundação Raul Bauab Jaú. Na Bauab também. Na Bauab também, Jaú. Isso, entendeu? Então é aquela história, né? Aí eu comecei a ir mais para o lado que eu achava que era um negócio interessante para mim. Se veredando conforme, exatamente. Para a carreira docente e continuando com as perícias. Exatamente. Tá? A grande questão da perícia, né, até para você entender, é que o retorno financeiro dela é lento, principalmente quando você é perito do juiz, que era o que eu era naquela época. O que acontece? Quando que o perito recebe? Quando uma parte paga a outra. E às vezes isso demora, né? E às vezes isso demora. Para você ter ideia, teve um processo que eu demorei 14 anos para receber. 14 anos? 14 anos para receber. Que acontece muitas vezes com os nossos advogados também, né? Isso, Na realidade, você vai trabalhando, vai formando uma carteira e com o tempo as coisas vão fluindo. Né? Mas na carreira de perito, né, eu fui mais firme até 2005. Por que aconteceu em 2005, 2006 lá? Então vamos lá. 2005, 2 eventos. Veja que está escrito diretor financeiro. Né? Diretor financeiro da onde? Da Prefeitura Municipal de Dois Córregos. Né? O que aconteceu? Em 2005,
foi eleito a primeira vez que enveredou a cadeira do Executivo o Luiz Antônio Nais, o Buchinha. Né? E eu, até então, já até tinha tido alguma experiência política, cheguei a ser candidato a vereador lá atrás, né? Mas foi coisas do passado. Mas eu não era filho, até uma das obrigações da gente ser perito é você tomar um certo cuidado, né? Porque a pessoa precisa confiar tanto no perito quanto ela confia no juiz. Então você tem que ter uma certa postura. E uma das coisas que eu tomava cuidado é não ter muito envolvimento político. Né? Eu posso ter lá minhas ideias, mas são minhas. Mas, né? Isso, e eu não era, né? Não era e não sou até hoje filiado a nenhum partido. Opa. Tá? Só que em 2005 foi eleito o Buchinha e por intermédio até de uma indicação do Luiz Molina, eu fui indicado como diretor financeiro da prefeitura. E eu entrei junto com ele. Naquela época havia uma certa rincha, uma animosidade muito ruim que teve naquela época também. Inclusive, para você ter ideia, né, para o Buchinha tomar posse, o prefeito anterior não foi entregar a chave para ele. Né? Era uma animosidade mesmo. Era uma coisa, né? Foi um período assim meio conturbado, né? Mas 2005, 2006 eu fui diretor financeiro da prefeitura. Olha aí. Foi um período de muita aprendizagem. Isso que eu ia falar. Um período de muita aprendizagem, a gente vê muita coisa, né? Eu não tinha até então experiência na área pública, né? Aprendi muita coisa, fiz bons relacionamentos lá também, né? Você sabe que prefeitura é o tipo do ente, né? Ente público, tem o ente privado, o ente público. A gente fala doente, dá a impressão que está falando de alguém que está convalescente, né? O tipo do ente, né? O ente público, né? Que tem toda uma série de especificidades, uma forma própria de acontecer, né? Depende muito de legislação, de entrosamento com o poder legislativo. Mas, né, a gente conseguiu até que ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, foi naquela época que se inaugurou a incubadora de empresas, que fazia anos que estava parada. Né? Conseguimos alguns avanços, né? E nessa época o sistema informatizado ainda não era muito ágil da forma como é hoje. Então, para você ter ideia, né, em 2005, no primeiro ano de mandato, o prefeito tem que se fazer o seu plano plurianual. E naquela época eu fiz tudo em planilha de Excel, eu fiz. Nossa. Hoje em dia você vai lá, joga no sistema, joga um dado, ele já distribui tudo, é uma maravilha. Na época não, foi feito época, não. Na raça ali o negócio, né? Nossa. Né? Mas então em 2005. Foi um grande crescimento para você. Foi um grande crescimento para mim e veja só, eu estava como perito ainda, dando aula, professor, tinha já parado com a Microsiga, com a TOTUS, né? Como professor, perito, e foi o período que eu consegui adentrar no meu mestrado. Porque assim, embora eu fosse professor na carreira docente desde 1997, de vez em quando vinha alguém batia nas minhas costas assim, você é professor, né? Da graduação, né? E a sua titulação? Então, preciso ir atrás, né? Então, você precisa ir, né? Olha aí a importância, né? Como é que é, né? E essa foi uma parte complicada. Tenho mais 7 horas, né? Então tá bom. Essa foi uma parte complicada. Foi assim, como eu sou formado em economia, então um mestrado na área de economia, em termos de instituição privada aqui na nossa região, não tem. E público também é um negócio mais complicado. Tá? Em termos privados, para você ter uma ideia, você teria que partir para ir para São Paulo. Você vai pagar caríssimo num mestrado na área de economia, tá? E vai exigir muita dedicação sua. E eu não tinha condição de pagar. Né? Então, qual que foi a minha ideia? Falei, bom, eu vou tentar na área pública. Vou tentar numa faculdade pública. Pois bem. Para o curso de economia, então, eu tive que passar pelo crivo, né? Pela prova da ANPEC, que é a Associação Nacional das Pós-Graduações em Economia. Na época, eu fui fazer essa prova em Campinas. Em Campinas. Isso. E já faz algum tempo que eu brigo que eu tenho, assim como meu pai, eu tenho problema de enxaqueca. No dia que eu fui fazer a prova, então aquela história, né? Você tem toda a atenção da prova, eu fui dirigindo daqui em Campinas. Aquela expectativa, isso. Fui dirigindo daqui em Campinas, chegou lá, fui fazer a prova, me deu uma crise de enxaqueca. Eu tive que parar no meio da prova e sair que eu estava passando mal, sabe? Não foi legal. Não conseguia, porque assim... Para você conseguir indicar onde você quer estudar, você tem que estar pelo menos entre os 100 primeiros. Eu não peguei uma colocação legal, não consegui, não deu certo. A minha mira, né, era tentar Ribeirão Preto.
que é onde tem a FEA USP. Né? Aí, se não dá na área de economia, eu vou tentar na área de administração. Assim como a economia tem ANPEC, na administração tem a ANPAD, Associação Nacional das Pós-Graduações de Administração. E mirei a FEA USP de São Carlos também. De São Carlos, não, perdão, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E aí eu fiz a prova da ANPAD. Passei. Passou. Depois da prova da ANPAD, como a mira era USP, tinha que fazer a prova da USP. Então eu fui um dia para Ribeirão Preto e das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, a cada 50 minutos, você fazia a prova de um ramo de administração. Então tinha a prova de marketing, tinha a prova de RH, prova de administração de produção, prova de administração financeira, a cada 50 minutos tudo prova pautado de 50 e 50. Com intervalinho para o almoço, um dia inteiro fazendo prova. Olha. Fiz a prova, passei. Aí tinha análise de currículo. Na época eles davam um formato diferente, que eles queriam um currículo do jeito, no formato deles, fiz o currículo, passei. Aí foi para a entrevista pessoal. Na entrevista pessoal, o que aconteceu? No que eu cheguei para a entrevista, eles falaram, viu, você tem vínculo empregatício, né? Eu falei, sim, eu sou professor, mas isso aí à noite, durante o dia, dá para a gente estudar, né? Eles falaram, não, mas nós não queremos. Eu falei, não, mas para mim não tem problema, eu consigo me adequar, não. Ou é dedicação integral aqui ou não é nada. Aí eles me cortaram. Eles se cortaram. Porque assim, eu não tinha condição de parar a minha vida para se dedicar exclusivamente. Para me dedicar exclusivamente àquilo lá. Tá. Fechou a porta também. Olha. Bom, nessa época eu era professor na Fundação Raul Barro Abijaú. E o professor Hilton era coordenador do curso de administração lá. E ele chegou para a gente e falou, está tendo processo seletivo para a área de engenharia de transportes em São Carlos. Vocês têm que fazer a prova, passar na prova, e se você passar, aí você precisa de uma carta de um doutor na área apresentando você. E eu sou doutor lá. Se vocês passarem, eu dou a carta para vocês. Fomos 4 carros de Jaú para lá, todo mundo precisava de titulação, um monte de gente, né? E na época eu fui junto, né? Vamos tentar, né? 2 dias de prova, 40, 50 alunos na sala e tal. Passei. A chance de Jaú passamos eu e mais um professor lá, o Pedro Luiz Anuto. Olha. Que ele era professor lá também à época e ele era tesoureiro do Banco do Brasil, agência de Jaú. Aí passei no mestrado. E, puxa vida, agora vou aproveitar a oportunidade. E por que era possível na época? Hoje não é mais. Tá? Porque eles permitiam que você fizesse as matérias do mestrado, todas obrigatórias, né, como aluno especial. Então você não tinha a obrigação de pegar todas as matérias, você escolhia aquela que você queria. Tá. Então o que eu fiz? Eu tirava um dia por semana, ia para São Carlos, ficava lá de manhã até a tarde, fazendo as matérias. À tardezinha saía de lá e vinha correndo para aula à noite. Olha só, hein? Entendeu? Então eu tirei um dia por semana, inclusive quando eu ainda era diretor financeiro da prefeitura, eu comecei o mestrado lá. Eu era diretor financeiro da prefeitura, tinha parado com a perícia, tinha pedido licença, fazia aula à noite e fazia o mestrado. Né? E foi assim que eu comecei. Tá? Aí eu percebi que a coisa estava ficando muito apertada, alguma coisa, eu não ia dar conta de tudo, e para ajudar o pessoal lá de São Carlos veio falar para a gente, faz 2 anos que vocês estão estudando aqui, como aluno especial, e as coisas vão começar a mudar e a gente precisa que vocês peguem todas as matérias para encerrar o curso. Aí aquela história, eu ia precisar parar alguma coisa. Eu falei, o que é o mais provisório na minha vida? É a prefeitura. E o dia que o prefeito sair, eu vou sair junto, sou cargo de confiança, né? Aí eu pedi para sair da prefeitura, não chegou a 2 anos que eu fiquei na prefeitura, né? E continuei então como professor e fazendo meu mestrado. Aí eu fiz basicamente então 3 anos para cumprir todas as matérias do mestrado. Aí eles pegaram a minha matrícula, que era da aluno especial, transformou em aluno regular para aproveitar os créditos que eu tinha feito. E aí eu fiquei 2 anos fazendo a minha dissertação. Olha só. O meu orientador foi o professor Dr. Antônio Clóvis Pinto Ferraz, conhecido como Coca, né? Até hoje uma das grandes autoridades que a gente tem no ramo de transporte público urbano. Né? E eu terminei meu mestrado então lá em idos de 2010. Tá? E aí... Enfim, né? Né? Graduado e mestrado, apto para... Né? Que é a próxima imagem que vai vir aí, que é o meu diploma de mestrado
pela diploma USP, tá aí. pela USP de São Carlos. Pela USP de São Carlos. Magnífico. E a próxima? Bom, aí nós já estamos chegando em 2010, 2011, né? Ah lá. Então eu continuei com as perícias, algumas Sim. consultorias, né? Com o título de mestre eu passei a também ser professor na pós-graduação. Já dei aula de pós-graduação no SESC, nas próprias faculdades integradas de Jaú, na IT. Uma carreira brilhante. E a coisa foi, né? Foi desenrolando, Foi mas desenrolando. com muita luta, Muita dedicação, luta. né? Resiliência. Você foi fantástico. Aí, Mauro, vamos lá? Se tem mais alguma. Aí, Isso. fotos. Só voltando um pouquinho na tela anterior, né? Ali vai aparecer de 2021 luto, mas é que foi o ano que a minha mãe faleceu. Ah, quando a mamãe. Minha mãe faleceu. Então hoje eu sou órfão de pai e mãe. Mas ela viu essa carreira sua carreira brilhante, minha, ela acompanhou. Ela acompanhou até 2021. Nossa. Né? Com as limitações dela, Sim, né? De vez em sim. quando ela falava para mim, não entendo por que você vai no fórum, você não é advogado, não é? Mas calma. Mas olha, Mas, com certeza ela, né? Feliz. Feliz. Partiu. Alguém foi que Foi. Me deu E aí, a graça do dom da vida e me acompanhou muito tempo. Não tenha dúvida. Aí as fotos seguintes, acho que são... Isso, aí foi, né, as fotos seguintes vão surgir, então, até em função, né, das atividades que a gente foi desenvolvendo, não Certo. só nesse período, né, mas em períodos anteriores também. Então né? vamos lá, Mauro. Aí... Catolicismo, já falei para vocês, né, uma parte violão, a turma. Isso, né, uma parte da minha infância foi muito no entorno da igreja, né? Então sou catequista de Crisma faz mais de 20 anos. Atualmente eu e a minha esposa somos coordenadores da Pastoral da Crisma, né? Bacana, inclusive aquela foto de baixo lá, o ano passado eu trouxe até o Férez Chadá para falar com o pessoal. O doutor Férez, que também esteve aqui. Para falar da importância do empenho do aluno, do estudo, de valores. Muito religioso também, né? Muito, dos valores que a gente tem na nossa vida, exatamente. né? E muita gente me conhece por causa de eu tocar violão na missa, né? Muita gente. Muita gente me conhece até em função disso, né? Em cima lá toda a turminha da Crisma do ano passado, né? Então a gente vai no dia a dia aí trabalhando muito com principalmente jovens e adolescentes, né? Certo. E a gente vai botando a nossa sementinha, né? Contribuindo um pouquinho para ver se a gente aos poucos vai. A contribuição sua da esposa é enorme. A minha esposa meu braço direito na Crisma, inclusive. Serenatas, né? Lá atrás ainda. No quintal da casa da minha mãe, o pessoal se reunia lá para sair fazer serenata na virada do ano, né? E isso daí com o tempo se perdeu um pouco, depois voltou. Lá atrás, inclusive, tinha ainda o Alício, o Smith, o Smith. Isso, né? E depois, por um bom tempo, a gente foi, até que teve um ano que a gente saiu, vários anos, a gente saiu também no Natal para fazer serenata. Aí foi um ano que a gente reuniu a galera, né? Você vê que eu tô ali no meio, mas tem um monte de gente aí no entorno, né? Minha esposa, minha cunhada, tá todo mundo lá. A né? galera... E era muito gostoso, viu? Até depois, né? Infelizmente, no mesmo ano que o Fábio faleceu, teve uma tia da Luciana, que morava em Campinas, que acabou tendo um fim meio trágico também, e ela desapareceu na véspera do Natal. Nossa. Ela ia vir para cá e ela... Infelizmente foi encontrada 4 ou 5 dias depois, morta por esganadura. Foi uma tentativa de homicídio. Foi né? Tia da Flávia. Da Luciana, da Flávia. Luciana, né? Isso. E aí a gente deu uma distanciada, porque foi um momento muito ruim pra gente. Mas uma coisa que marcou a nossa vida foi também essas serenatas que a gente fazia. Muito. Temos outras? Nossa, era gostoso, viu? Era muito bom. As viagens? 2013, Jornada Mundial da Juventude. Olha, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. Nossa. Não tinha intenção de ir, vou ser sincero para você, né? Mas aí eu e a Luciana conversando com a Denise Zanzina, ela falou, gente, vocês precisam ir porque eu vou estar sozinha para acompanhar aquele monte de gente lá e eu preciso da ajuda de vocês. Sempre tive uma amizade muito boa com a Denise, né? Aí, no último dia que podia fazer a inscrição, nós fizemos uma inscrição e partimos. E ainda bem que nós fomos, coitada da Denise, passou mal no caminho, foi bom você estar ali. Participar de muita coisa lá. Né? Mas foi uma coisa assim marcante, né? Porque muito. É o tipo do evento que você vai muito mais para sentir, né? A emoção, você via aquele pessoal, aquelas caravanas do pessoal chegando de vários países do mundo, cada um falando numa religião, cantando, uma coisa assim. Até hoje, só de falar, me arrepia. Um entrelaçamento de nações, né? Algo assim fenomenal. Foi muito emocionante, muito emocionante. Em função da faculdade, então, a gente acaba fazendo visitas técnicas, né? Sim. Essa foto foi uma visita de 2012 ainda que a gente fez lá com o pessoal da Zanzini,
Perfeito. Sempre muito bem acolhidos pela Denise, pela Josi, por todo o pessoal lá. O Leandro Mangili, que há poucos dias esteve por aqui também, né? Também foi professor na IT uma época com a gente também, né? O pessoal da Queen Nuts também, já fiz várias visitas lá com o Pedro, a Cássia, o pessoal todo lá. Então é assim, a gente traz os alunos, né, como uma forma até de eles conhecerem um pouco mais da prática do dia a dia, e que são empresas aqui da cidade que acabam despontando bastante aqui em nível regional, né? Vamos lá? Também várias CIPATs o pessoal me procura, porque assim, né, como eu sou da área financeira, o que acontece? A pessoa que passa por dificuldades financeiras, ela tem dificuldade de desenvolver a atividade laboral dela. Sim. Né? Então o cara está preocupado, conta para pagar. E aí tem dificuldade em exercer. Normalmente, né, o cara passa a ter problemas na família também, sabe? Quando a dificuldade financeira bate, o relacionamento do casal com os filhos também é complicado. É afetado, né? Então, é uma forma que as empresas têm, de certa forma, de chamar a atenção dos funcionários para isso daí. Então, eu já fiz palestra na CIPAT, na Zanzini, já fiz tabela na CIPAT da Queen Nuts, aí também está aparecendo o Artejato, o pessoal me chamou ano passado para fazer, né? E que a gente vai assim, com muito prazer, de muito bom grado, porque são formas da gente contribuir um pouquinho, né, para o dia a dia de cada um. A nossa missão aqui é... Muito legal, muito legal. E... também, né, até pelo fato de, assim, hoje eu sou delegado para a região de Bauru, do Corecom. Mas eu já sou delegado municipal para o município de Dois Córregos há vários anos. Então eu sempre fiz esse trabalho de divulgação da profissão do economista, né? E na medida do possível a gente procura ajudar um pouquinho na formação dos jovens, né? Então essa aí foi uma aula com a minha cunhada Joyce, que aparece aí na foto também, né? Que ela tem um projeto aqui com o pessoal da José Alves Mira, chamado Projeto de Vida, né? E eu fui para falar um pouquinho para eles sobre a profissão do economista, do administrador. Uma somatória para essa juventude que tanto precisa. Né? Isso, e eu também procuro fazer, como eu disse, né? Fazer a divulgação da profissão do economista, que é um ramo de atividade que carece de profissionais. Você estava falando para mim, que coisa. Tem demanda de trabalho, mas tem pouco profissional atuando na área. A gente tem aqui uma menina que trabalha conosco, atendente, e ela quer fazer economia, olha aí. Ela vai assistir sua entrevista e tenho certeza que vai ser motivadora para ela. Com certeza. Mas... Aí foi lembra que eu falei do Zé Carlos Rezador, do nosso instrutor? Ele participou dessa festinha aí. Foi um encontro do TG. Depois de 38 anos, fizemos o nosso primeiro encontro da turma do TG. Que bacana. Né? O Zé Carlos Rezador estava aí ainda. Que bacana. Né? E esse ano, 2025, né? Nós estamos em 2026, lá em 2025 nós temos 40 anos de TG. Mas infelizmente o Zé não deu para fazer, senão ia ter o de 40. Senão ia ter o de 40. Mas nós fizemos um encontrinho agora, foi no dia 10 de janeiro. Fizemos mais um encontro com o pessoal. Comemorando os 40. Inclusive fizemos agora, porque assim, o Denis Petroneiro, que você já entrevistou também, mora em Portugal. Isso. E ele estava aqui. Por isso que nós fizemos agora em janeiro, para o Denis poder participar. Aí o Denis vai gostar muito da entrevista sua também. Né? Vamos lá, Mauro. Isso. E aí, né? Como delegado do Corecom, então a gente está tendo algumas atividades, né? Naquela foto que está com fundo um pouco mais vermelho, foi a visita do presidente do Corecom ano passado, né? Que veio aqui para Bauru. E nós nos encontramos lá na Instituição Toledo de Ensino, né? Ao meu lado está o pró-reitor da IT, né? Professor Tayon Sofner Berlanga. A família dele é daqui. Ele me falou que ele lembra da juventude dele de vir aqui para Dois Córregos. Opa, quem sabe não. Atualmente ele mora em Marília, tá? Mas ele é pró-reitor da Instituição Toledo de Ensino lá em Bauru, do Centro da Universidade de Bauru. E do outro lado, né, tá o atual diretor da unidade da IT em Botucatu. Né? Então, nós 4 que tivemos aí no evento, e um dos movimentos que a gente tem hoje em dia do Corecom, né, que é uma tentativa meio assim que de simplificar a apresentação do orçamento, dos gastos públicos. Né? Com que eu já fui conversar também com o nosso atual prefeito, o Tião Maziero, né? Me recebeu muito bem lá, é bem possível que daqui a alguns dias surja aí um projeto de lei nesse sentido. Tá? Justamente para simplificar. É uma bandeira que o atual presidente do Corecom levantou, e inclusive esse projeto já foi aprovado na Prefeitura de Bauru, na Prefeitura de Marília, várias cidades aí que nós estamos trazendo para simplificar a apresentação das contas públicas. Com as bênçãos de Deus será efetivado. Isso. E aí, Mauro?
aqui. Aí uma foto que inclusive foi o meu perfil no Face por um bom tempo, né? Minha e da Luciana, né? Minha companheira de vida, né? Isso. Nós estamos em 2026, 2027 nós vamos fazer 30 anos de casado já. Mais 8 de namoro, parabéns. faz 38 anos. 38 anos, Né? aí. Eu tenho mais tempo de vida junto dela do que eu sozinho, né? Mas uma pessoa que me inspira, que me dá suporte. Graças a Deus. Graças a Deus. Bênçãos, né? Estamos aí com saúde para a gente poder continuar essa nossa caminhada e enfrentar esses nossos muitos desafios. Tá certo. Né? Olha, foi um prazer imenso falar com você, Dércio. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, pela carreira sua, viu? Pelo seu caminhar, pela sua trajetória, o galgar seu para e passo aí, e sempre essa pessoa agradável, humilde, de aura de luz mesmo. Você e sua esposa também realizam um grande trabalho na religiosidade. Então, eu gostaria que você deixasse aqui as considerações finais até para essa juventude, né? Que, como você disse aí, que almeja essa profissão de economista. Assim, Raul, eu achei que a gente tinha pelo menos umas 3 horas para conversar, mas tem bastante história, né? Mas, antes de mais nada, né, eu acho que o sentimento é de gratidão, né? Gratidão porque as coisas foram acontecendo na vida da gente e a gente foi Sim. procurando tratar da melhor forma possível, né? E eu, sempre que eu vou falar com os jovens, né, eu falo da profissão do economista também, mas não só da profissão do economista, mas da importância do estudo na vida da pessoa. Claro, do estudo. Né? Veja que eu comentei com você que é algo que minha mãe plantou para a gente lá atrás, né? Que assim, você ter valores na sua vida e você estudar é o que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Isso mesmo. Né? Seja em economia, ótimo, mas se não for, na área de administração, na área do direito, na área da engenharia, na área... Isso. Sabe? Cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu dom. Perfeito. E é importante a pessoa buscar e ela se empenhar nisso daí para ela devolver, inclusive, um pouco para a sociedade de tudo que a sociedade traz para a gente. Né? Porque assim, nós, na realidade, somos frutos de tudo que foi construído lá atrás. De tudo que foi. Né? Você viu que eu fiz questão de começar num período que não existia ainda, né? Exato, mas eu sou o resultado disso daí. Exato, daquela árvore genealógica que vinha com aqueles preceitos, né? Exatamente. E a gente vai, né, com o tempo, a gente vai procurando, né, na nossa vida, trazer as coisas boas e ajudando as pessoas naquilo que a gente... Se autolapidando muitas vezes, né? Sim, com certeza, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você falou tudo. E assim, né? A vida está aí para gente viver, para ser vivida. Isso. E se a gente não fizer algo para os outros, principalmente para os que estão mais próximos, para a nossa família, eu sou uma pessoa muito caseira, né? Muito vai fazer para quem? A gente tem que aproveitar para ajudar aqueles que estão próximos da gente, né? Veja que no dia a dia, né, muita gente passa, né? E uma coisa que a gente precisa sempre tomar um certo cuidado, né? Com essas pegadas que a gente vai deixando, que marcas a gente vai deixando nas pessoas. Sem dúvida. Então é importante a gente, na nossa vida, a gente ir procurando isso daí e, como eu costumo dizer para o pessoal, né, se eu consigo te ajudar, eu te ajudo. Se eu não consigo, eu tento não atrapalhar, que já pode ser alguma coisa boa. Prazer enorme, Dércio. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Não, você merecia. E tenho certeza que será muito bem recebido pela toda a nossa população. Pessoal, até uma próxima então, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.